Olá pessoal, hoje eu vou mostrar uma tabela para vocês da determinação da atratividade de cada segmento para o seu negócio. Então, a gente viu a importância do segmento, vocês podem conferir aí no vídeo que eu fiz a relação, essa tabela bem aqui, que fala da questão do fator crítico e os segmentos, que é essencial para ter uma administração de alto desempenho. Então, nós vamos ver aqui a atratividade. Nós temos uma lista aqui, crescimento, lucratividade, tamanho, vulnerabilidade, concorrência, ciclicidade. Então, são características, né, que podem ser aí um determinante da atratividade para o seu negócio. Nós temos aqui a relação dos pesos, né, que, como eu já falei em planilhas anteriores, tem que somar, né, o total 100, você tem que atribuir a cada fator, a cada característica que venha a ser a atratividade para o seu negócio, você tem que atribuir peso. Então, eu botei aqui, o crescimento e a lucratividade tem os maiores pesos, 25, tamanho e vulnerabilidade tem 15, e a concorrência e a ciclicidade tem 10. E eu vou atribuir uma pontuação. Eu criei aqui uns 3 segmentos: segmento design, segmento funcionalidade e segmento preço. O segmento, como vocês podem ver, um vídeo aí anterior, uma planilha que eu fiz, que o segmento ele é caracterizado por um grupo de clientes que tem as mesmas necessidades, né? Necessidades semelhantes. Então, eu posso pegar um grupo de cliente, um outro grupo de cliente, faço uma pesquisa de mercado, na verdade, né, procurar entender as necessidades do cliente e vou agrupar aqueles clientes, colocá-los todos num segmento. Então, o segmento ele se caracteriza por isso. Já fiz essa planilha aí, vocês podem acessar aí no canal. E bem aqui embaixo, eu coloquei essa informação que está relacionado também para a determinação do segmento. O fator crítico está intimamente relacionado com o segmento. Vocês podem ver que o fator crítico ele depende, está relacionado com critério para a decisão de compra. Então, os critérios para a decisão de compra são as necessidades e benefícios que os clientes estão procurando satisfazer com a sua escolha de produto ou serviço. Então, no segmento, eu vou encontrar clientes que possuem esses CDCs, critérios para a decisão de compra, semelhante. Então, eu pego um grupo de clientes que preza, no exemplo lá daquela planilha de pizzaria, que eu botei a pontualidade e a questão do sabor, né? Então, tem cliente que, a grande parte, na verdade, para isso. E isso vai também determinar o fator crítico de sucesso. Bem aqui diz que são os elementos constituintes dos fatores necessários para entregar cada critério de decisão de compra. Então, os fatores críticos de sucesso estão relacionados intimamente com o critério de decisão de compra, certo? Eles são elementos constituintes, como diz bem aqui, Então, a partir do fator crítico de sucesso, eu vou ver também o critério de decisão de compra. Na verdade, primeiro vem esse, na sequência, e depois vem esse, né? Eu botei aqui uns exemplos de fator crítico de sucesso: entrega confiável, design interessante, baixos custos de manutenção. E esses exemplos aqui, vocês podem ver que realmente eles constituem um critério para decisão de compra. Se eu não tiver um baixo custo de manutenção, como é que eu vou atender o critério de decisão de compra de um cliente se eu não possuo o exemplo aqui de baixo custo de manutenção? Se o cliente quer um preço, digamos que eu tenho um segmento de um cliente que prioriza o preço, eu até criei aqui o segmento preço, que é justamente aqueles clientes que olham, né? Todo mundo que sempre quer faz uma questão de uma pechincha, um desconto e tudo, então sempre vai ter o cliente que olha para a questão do preço. Então, eu tenho que ter uns baixos custos de manutenção para que eu venha satisfazer esse critério para decisão de compra. Então, se o cliente tem como critério para decisão de compra um preço baixo, um preço acessível, digamos assim, que caiba no bolso, né? Um preço justo, acessível, então eu vou ter que ter um baixo custo de manutenção, né? Eu tenho que ter esse fator crítico de sucesso, caracterizado aqui como exemplo, como um baixo custo de manutenção, para que eu venha oferecer para esse segmento de preço
um produto aí que não venha me sacrificar muito, até associando com aquela outra planilha, a planilha de barreiras à escala, que eu também botei um exemplo de um salão, que isso vai significar os meus custos no final quando eu for oferecer esse produto para o comprador. Se aquele produto sacrificar os meus custos finais, então aquilo vai significar uma barreira. Eu expliquei bem isso nessa planilha aí, quem está acompanhando, que isso se torna uma barreira quando eu vou adquirir um produto, que aquilo ali no final vai sacrificar os meus custos finais. Então, aquele produto ali, o comprador vai se tornar uma barreira. Vocês podem acessar aí esse vídeo que fala no salão, são barreiras de entrada, né, em relação à concorrência, aí, como você conhece seu concorrente. Mas isso aí foi apenas uma lembrança aí para vocês associarem, como na administração está tudo muito associado, né, uma coisa depende da outra, como eu já comentei em outro vídeo. Então, eu botei aqui esse exemplo para vocês verem, criei aqui o segmento funcionalidade, assim como tem um cliente que olha para a questão do preço, tem um cliente que olha para a questão da função do produto, né? Digamos, o que importa, independente de preço, esse cliente aqui, ou esse grupo de clientes, né? O segmento, ele olha para a questão da funcionalidade. E esse aqui olha para o design, né? Tem gente que olha aí só para questão de estética e tal, beleza e tudo. E eu atribuí aqui a pontuação para cada um, e a atratividade que esse segmento tem. Então, digamos que o segmento cliente aqui, a questão do crescimento, é um segmento que tem crescido com os anos, eu posso ver a taxa de crescimento, é um segmento que traz lucro, o tamanho dele. Então, vulnerabilidade, a concorrência é concorrido, segmentos, muitas empresas aí almejam, né, a fatia, ter esse segmento, focar esse segmento. Então, eu posso atribuir pontuações para cada segmento desse, da funcionalidade e tudo. E no final eu posso ver aí, ó, no exemplo aqui, o 7, segmento preço, ganhou. Aqui embaixo eu fiz uma tabelinha, só para vocês verem aqui, ó, segmento preço, pontuação 7, bem mais alto. Na realidade, né, o preço sempre, como eu falei no início do vídeo, o preço ele sempre sai na frente, né? Questão do preço, custo-benefício. Então, nós temos a pontuação aqui, ó, 1,75 para a questão da lucratividade. Essa lucratividade a gente pode ver a questão da economia de escala, né? Então, o preço, ele pode ser bom, muita gente vem para essa questão do preço quando a produção é grande, né? E aí eu entro com a economia de escala. Então, a lucratividade aqui é boa nesse sentido, né? A pontuação aqui é 1,75. E aí, temos a pontuação final de 1,7. Esse valor que vocês já sabem, que é a pontuação multiplicada pelo peso. O crescimento e a lucratividade foram os fatores aqui considerados mais importantes. E então, a pontuação aí do segmento preço, a gente foi ver que foi 10,7. E aí, foi 7 o resultado final. Então, pessoal, vocês podem ver que essa planilha, uma planilha que vai lá receber a determinação da atratividade de cada segmento para o seu negócio. Então, você pode focalizar aí 3 segmentos, que é como a gente viu que é importante, né, nessa tabela bem aqui, ó, que eu selecionei, que eu já falei em outro vídeo, a questão do fator crítico de sucesso e os segmentos. É importante você delimitar os segmentos. E nesse exemplo aqui, é justamente isso. Eu vou determinar a atratividade de cada segmento e determinando essa atratividade, eu posso selecionar aí para ser um objetivo, ser o foco da minha empresa. Espero que vocês tenham gostado dessa planilha. Fiquem ligados aí que nós vamos ter outras planilhas aí, sempre interligando uma planilha com a outra, vocês vão ter uma visão aí melhor da organização, da administração em geral. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.